Olá, boa noite. Está começando agora quem? O meu, o seu, o nosso Mulheres em Foco. O programa de hoje está recheado de informações importantes. Tenho aqui no estúdio uma convidada muito importante, cheios de assuntos relevantes para nós. Vamos continuar tratando da nossa saúde, autoconhecimento, dicas importantes. Mas antes de começar o nosso programa, vamos para a nossa frase da semana? Eu escolhi a seguinte frase para nós: nem sempre precisamos de um plano. Muitas vezes, o que nós precisamos mesmo é respirar, sim, respirar fundo e ter pensamentos positivos e seguir em frente, que tudo se resolve. Então vamos lá? Vamos conhecer a nossa convidada de hoje, doutora Tereza Cristina. Hum, Tudo bem, tudo Tereza? bem, Silvia. Eu ia já fazer uma gracinha, eu ia perguntar para ela como vai o Clô. É, é, Clô vai bem, doutora vai bem, muito Tereza? bem. Doutora Tereza, se apresente para os nossos telespectadores. Quem é a doutora Tereza Cristina? Sei que é ginecologista, doutora em medicina integrativa, mas conte-nos. É a minha formação, eu me formei em medicina, né, pela Universidade Federal de Alagoas. Tenho formação primeiramente em cirurgia geral, fiz uma residência médica no Rio de Janeiro, na Santa Casa. Depois eu fiz um estágio no Instituto Nacional do Câncer de Mastologia. Aí vim para Campinas, onde eu fiz a residência médica no Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas, em ginecologia obstetrícia, né, com o TEGO, né, com o título de especialista. Trabalhei 33 anos na perícia médica pelo INSS, como perita médica, e trabalhei 30 anos no Hospital Mário Gatti, né. Eu trabalhei como plantonista, né, em atendimento clínico, no pronto-socorro, por 30 anos. Me aposentei há 1 ano atrás e mais ou menos há 3 anos, 3 anos, eu conheci a medicina integrativa, né, funcional, devido à minha insatisfação, né, com a medicina tradicional, porque eu estava realmente adoecida, né, e eu adoecida, como melhorar o paciente, né. O paciente era tão adoecido quanto O quanto a mim, doutor. quanto a mim. Então isso eu comecei vários questionamentos, né, Uhum. perguntas que eu não encontrava. Aí um dia eu fui informada de uma medicina integrativa, e eu procurei saber, aí eu fiz pelo Hospital Einstein uma pós-graduação em as bases da medicina integrativa, né. Então com isso abriu o meu leque, que não existe uma medicina só focada em doença, mas em promoção da saúde. E daqui eu encontrei a longevidade saudável, a medicina funcional, eu fui fazendo mais cursos, e agora eu estou assim, plenamente, assim, realizada, né, nessa medicina que não foca a doença, mas foca a saúde, né. Então eu estou desenvolvendo agora esse novo modelo que a gente chama de medicina. Que sensacional, doutora. Bom, não preciso nem comentar que é conhecimento para dar e vender, né? Muito conhecimento, é muita experiência, tanto atuando, como também a experiência clínica, porque a doutora também trabalhava em consultório, né? Uhum. Tem o seu próprio consultório. Eu tive consultório de ginecobstetrícia, mas daí parei, né, deixei, aí porque filhos pequenos, conciliar filhos, mais, Mário Gatti e INSS, aí eu tive que abrir mão do consultório. E eu estava relutando em voltar, porque a medicina tradicional, eu não estava satisfeita, não estava me encontrando na medicina nacional, porque eu não estava aplicando o conhecimento para mim. Então eu tenho que aplicar para mim, Ver os para os resultados, resultados e ver no paciente também. Como sim. eu não acreditava naqueles tratamentos que eu fazia, como fazer para atender o paciente nesse modelo que eu não estava mais acreditando, né. Então, agora com a medicina integrativa, né, funcional, aí a coisa, melhorou, né, abriu um novo leque, né, é uma Uma nova nova perspectiva, perspectiva. uma nova E perspectiva. eu ia perguntar para a doutora exatamente isso. Muito se ouve falar hoje da medicina integrativa e funcional, mas ainda existe uma confusão entre a medicina tradicional, o que é uma medicina tradicional, o que realmente significa a medicina integrativa. Trocando em miúdos, doutora, o que é medicina integrativa? Ela vai na base.
Uhum. Como é É, que a funciona? medicina integrativa, funcional, ela atende o indivíduo, o paciente como um todo, né. Ele foca na saúde, na prevenção da saúde e no tratamento das doenças, melhorando o indivíduo nas doenças pré-existentes, nas doenças que o adoeceram, né. Enquanto a medicina tradicional, ela evoluiu com diagnósticos, com drogas, a gente vê o desenvolvimento da medicina tradicional, mas chega um ponto que ela não atende às necessidades básicas do paciente quando focar a saúde. Só foca mais ou menos na doença, é o diagnóstico, né, e os sintomas. Então muda o papel, né, o papel do Uhum. médico fica no tratar a doença e E o e sintoma? o sintoma, e o paciente receber aquele tratamento. É isso, E o ficam que está causando continua, e não doutora? sabe o que é que A está a causa. causa. Na medicina, integrativa, o paciente é o centro e ele age numa formativa, ele tem participação no seu tratamento, porque ele não fica só dependente Da da medicação. medicação que o médico passa, mas ele tem que fazer parte do tratamento, ele tem que ter mudanças de vida, ele tem que saber, assim, quanto ele precisa mudar para rever a sua saúde. Os hábitos são importantes para Importantíssimo, realmente ter importantíssimo. bons Bons resultados. resultados. Não adianta você dar um melhor tratamento se o paciente não muda seus hábitos que levaram a essa doença, Ele né. é ator É principal o ator na cura. principal. O médico é um adjuvante, mas o ator principal é o paciente. Não adianta o paciente não Fugir modificar das suas habilidades. responsabilidades. Não adianta, não adianta, porque o médico não pode, modificar os hábitos do paciente, né. E na medicina integrativa, ela trata todos os tipos de doença, além de buscar a fundo o que está causando. Na realidade, ela mostra para o paciente por que levou ele o adoecimento. Ele entende por que Ela adoeceu. conscientiza. Porque quando o paciente sabe que adoeceu, por que ele adoeceu, lógico, ele entende, ele começa a entender seu corpo e sabe por que eu adoeci. Então, quando ele sabe por que ele adoeceu, ele procura a modificação e ao tratamento, ele adere ao tratamento, né. Porque na medicina tradicional, por exemplo, você vai aos sintomas, aí, digamos, o paciente está com a dor no estômago, ele acha que tem gastrite, então ele vai no médico, né, e o médico passa, diz: "Olha, estou com dor no estômago", toma um remédio pra Uhum. toma um remédio, né, que a maioria vai no SUS, vai no pronto-socorro, faz: "Eu estou com remédio". Então: "Olha, o que que é isso?". "Toma um remédio para gastrite", aqueles omeprazol da vida, pantoprazol, omeprazol, aquela coisa. E o paciente acha que aquilo realmente é o tratamento, mas não é o tratamento daquilo. O que levou ele O ter que levou? gastrite? O que levou a gastrite? E às vezes o médico não vê nem a boca do paciente, às vezes está no que ele está entrando. Por exemplo, eu peguei um paciente no pronto-socorro, ele tinha feito, 3 ou 4 endoscopia digestiva e tinha dado gastrite. Ele fez o tratamento e não melhorava, e passava mal, tal, tal. Passou no pronto-socorro, eu disse: "Meu Deus do céu, como é que 4 que não dá resultado?". Aí eu mandei abrir a boca do paciente, o paciente não tinha dente. Ai, Então, a mastigação era a causa de ele ter uma ele má engolia digestão, tudo engolia inteiro. tudo, simplesmente abria a boca do paciente: "Mas a senhora não tem dente". Aí qual é o básico? Ele entendeu que para melhorar daqueles sintomas, ele precisava colocar uma prótese dentária boa, mastigar os alimentos para fazer a digestão. Então é nisso que a medicina integrativa entra. Então, a medicina, a medicina tradicional, essa rapidez de atendimento, vai tratando 15, 20 minutos: "Olha, o que é que você tem?". "Ah, estou com uma queda de cabelo". "Ah, olha, assim, olha, vai para o dermato". "Ah, estou com um problema na pele", vai para o dermato. "Olha, estou com um problema no intestino", vai para o gastro. Então, vai encaminhando os sintomas. Tem paciente que tem 7 Médicos 7 médicos, diferentes. quando a única coisa é o intestino, entendeu? Que o intestino dá problema de pele, dá problema de depressão. Então a medicina integrativa, ela vê de fundo o que levou o paciente a adoecer. Ela não perfuma o problema, mas ela vai Não, na raiz desse problema, descobre o que está realmente causando aquela causando doença e as demais é doenças, né.
Porque certa vez, doutora, eu ouvi dizer que quando a pessoa tem uma doença, por exemplo, doenças autoimunes, elas sempre vêm associadas com doenças primas, assim foi me falado, né, que sempre vem outras comorbidades associadas. Então, falando de, por exemplo, tireoide, doenças da tireoide. A tireoide é o hipotireoidismo Hipotireoidismo. e hipertireoidismo, né. Uhum. Essas doenças, elas têm uma causa Hum. ou elas são de fundo genético? O que a doutora com essa experiência sabe informar pra gente, consegue informar pra gente? Se é que eu consegui. É. Não, entendi, E porque vem é, outras é. doenças associadas? Ah, com certeza. Por exemplo, quando a gente fala do hipotireoidismo, o hipotireoidismo, quando a tireoide está insuficiente em manter a produção de T3, de transformação do T4, né, que é o pré-hormônio, em transformação do T3, que é o hormônio afetivo. Antes de ter hipotireoidismo, tem a deficiência de T3, que é totalmente diferente. A deficiência de T3 é diferente do hipotireoidismo. Às vezes, os exames estão normais, TSH, que a gente vê T4, T4 livre, está tudo normal, mas a transformação do T4 para o T3 está deficiente. Ele não tem hipotireoidismo, então é deficiência de T3, pela não transformação do T4 em T3, entendeu? E tem também doenças autoimunes, por exemplo, a doença de Hashimoto, quando a tireoide produz anticorpos, o organismo produz anticorpos antitireoidianos, mas só que o fundo desse, na maioria das vezes, está no intestino. No No intestino? intestino, porque o nosso intestino, se fala-se que é o segundo cérebro, mas é o órgão de maior imunidade, da imunidade passa pelos intestinos. Então, à medida, por exemplo, o hipotireoidismo, o Hashimoto, por exemplo, eu tenho Hashimoto. Então, tem determinadas medicações, tem determinados alimentos que fazem quando você ingere, ele forma um imunocomplexo que fabrica digamos assim, uma célula, que é parecida com a célula da tireoide, entendeu? Sim, Parecida. sim. Só que o organismo não Não sabe que aquilo ali que é um reconhece. antígeno, é um complexo antígeno-anticorpo, parecido com o que ele faz? Ele combate isso e combate a tireoide também, por isso que o Hashimoto, entendeu? Entendi. Então o próprio corpo, ele começa a se atacar, se Atacar. E agredir. desenvolve, o próprio intestino desenvolve um aumento da nossa autoimunidade, começa a fabricar anticorpos para combater aquele alérgeno que você comeu, entendeu? Então, o que quer dizer? O tratamento de base dessas doenças autoimunes se começa, por exemplo, pelo intestino. A alteração do intestino está associada às doenças reumáticas, né? O hipotireoidismo, aquelas doenças de pele, rinite alérgica, sabe. Então tudo isso, às vezes, a maioria vai estar no intestino, você tratou o intestino, melhora. Eu, por exemplo, eu tinha Hashimoto, né, tá sob controle agora, eu tinha uma rinite alérgica, tinha asma, tinha intestino irritável, que ao tratar meu intestino, tirou a coisa de base, Resolveu. resolveu, entendeu. Hoje a minha tireoide, os anticorpos da tireoide estão negativos. E a gente percebe, doutora, isso é sensacional ouvir a doutora dizer isso, e em relação aos exames, inclusive, porque muitas vezes, ao fazer exame, nós percebemos muitas pessoas reclamando sobre a leitura, a forma como são feitas as leituras dos exames. Na medicina integrativa, é levado em consideração aquele valor base quando a doutora recebe o exame do paciente. Ah, se era eu não Valor de vou referência. valor de referência, não sei. É, eu sei, entendi. Essa é uma ótima pergunta. É interessante que se olhe o valor de referência, se ele está dentro ali, médio, baixo, está dentro do que é permitido. E muitas vezes o que a gente percebe, a pessoa tem sintoma, mas o médico diz que ela está bem. Tá bem pelos valores de referência. É E isso aí, mesmo. doutora, Uhum. explica pra Sim. gente. Isso, assim, era das minhas indagações e das minhas dúvidas. Eu falava assim, eu pedi os exames, Aham. então o paciente disse: "Olha, eu vim mostrar os exames". Aí eu olhava assim, e estava no valor de referência, mas por que ele veio falar? Só era ver o valor de referência.
entendeu? Entendi. Valor de referência, o que é o valor de referência? É um valor meramente estatístico. Pega um número de pacientes, né, uma determinada várias faixa etária, então tem aquele, você tem as 2 extremidades inferior e superior, 2,5, 2,5 para baixo está alterado, 2,5 para cima está alterado, e fica aquele mundão Uhum. de Aquela lacuna, né? aquela lacuna, por exemplo, o nível de insulina, dependendo do laboratório, né, do kit, né, o kit laboratório do laboratório que diz qual é o valor de referência, que é estatístico, varia de 2,5 a 25. Então, de 2,5 a 25, olha que mundão, está dentro do valor de referência, entendeu? E isso ver valor de referência não é interpretar. Hum. Entendeu? Porque a gente tem que saber nesses valores de referência qual é o valor ideal. O valor ideal, por exemplo, a insulina, o valor ideal é que seja até 5. O que quer dizer? Que o seu pâncreas não precisa de jogar tanta insulina para colocar a glicose dentro da sua célula. Quanto mais você come muito carboidrato, muita frutose, muita massa, assim, desenfreadamente, Você está entendeu? Aí o que está saturando. saturando, o que é que vai? Vai jogando mais insulina, Uhum. mais insulina, para entrar. Você tem aqueles picos de insulina, quando vê sua insulina está 12, 15, 20. Então, eu fui tratada por esses valores de referência. Então, quando eu vi, porque esses valores de referência a gente chama marcadores bioquímicos. Antes de você adoecer, esses marcadores bioquímicos começam a ficar alterados uns 10, 15, até 20 anos antes de você adoecer. Então esses marcadores 10 a 15 anos anos antes de de você dizer realmente ter um resultado ali, ter a doença. a Por exemplo, doença. quando olha, você vai no seu médico e diz assim: Sim. "Olha, você está com diabetes". Os marcadores biológicos, que são marcadores bioquímicos, que começam a mudar, você não tem sintoma nenhum, começam de 15 a 20 anos antes. Eu tenho o meu, porque eu vi meus exames antes, eu tinha insulina de 20, de Então já 15, estava dando sinal ali. que tem, olha, sinal vermelho, o que você está vivendo, o que você está passando, você vai ficar doente. E fui ficando O doente, corpo é doente, tão até inteligente. chegar assim: "Olha, você está diabética", aí toma o Aham. remédio para diabetes. E não vai buscar realmente a raiz do A problema. raiz do problema, a raiz do problema, entendeu? Então, interpretar o que é que tá bom, por exemplo, uma insulina é um dado inflamatório, quer dizer que você está sendo inflamado, você está comendo demais, Olha, gente, principalmente isso é coisa muito importante. Olha o que a doutora está dizendo aqui pra gente. Insulina, valor de referência da sua insulina é até é 5, alerta. é um alerta, até 5, Até porque 5. o que é a insulina, quando a insulina, ela antecede o fígado gorduroso, porque a insulina alta diz a resistência à insulina. O que é resistência à insulina? É quando você precisa de mais insulina para colocar a glicose que você está comendo. Porque o corpo não dá conta Aí não mais. vai dar conta que aí começa a armazenar, Uhum. armazena nas gorduras. O fígado Aí o fígado fica começa a ficar gorduroso, saturado. né, e hoje a gente tem uma epidemia de doença gordurosa do fígado, que não é mais alcoólica, é essa doença da inflamação, Depois principalmente depois dessa onda dos fast food, né, dos fast doutora? foods. Então a nossa saúde está muito ligada ao nosso estilo de vida, entendeu. E esse estilo de vida, ela interfere na nossa genética. E no caso de doenças, doutora, já pré-existentes, a medicina integrativa, como a doutora disse, ela cuida de um todo, lá na raiz. Mas se já tem uma doença crônica ali instaurada, há possibilidade desse paciente ser curado, se tratar e chegar a ter um estilo de vida saudável, ter uma vida sem dor, sem problemas? Ah, com certeza, com certeza. O que é que, por exemplo, a medicina integrativa, ela atua tanto na prevenção da doença, como ela atua no paciente, ele já adoecido. Como? Como que a gente pode fazer? É tratando as bases. Por exemplo, tirar a inflamação, ver o estilo de vida, o que é que ele está comendo, né. Primeira coisa, quando você tem uma insulina alta, a pessoa está uma obesidade, uma hipertensão, tudo começou lá atrás. O que é que vamos tratar? Vamos tratar a inflamação. Estilo de vida, começar
Pela uma alimentação, a alimentação tem que ser saudável. Ai, Sono é cara, importante, doutora? o sono é importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Tem 2 coisas assim, o que é que eu quero fazer? Aí, é para começar a melhorar a minha saúde. Primeira coisa que você fez, sono. Agora, mas o sono, mas que tipo de sono? É dormir 8 horas por dia? Porque muitas vezes eu escuto, inclusive em sala de aula, eu escuto as pessoas essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa me dizendo, inclusive conterrânea da doutora, tá. Ela fez uma visita para mim. Ela disse que ela dorme 3 horas por noite, para ela é o suficiente, que ela vai dormir 3 horas da manhã, porque como ela trabalha numa escola, depois ela vai costurar, e ela passa horas ali fazendo avental e que ela não presta atenção na hora. Quando ela vai ver já são 3, 5 horas da manhã. Ela dorme 3 horinhas e tá bala. Foi quando eu me lembrei de algo que eu ouvi sobre o sono. Que muitas inflamações elas vêm justamente pela falta de sono, privação do sono, Privação do né. sono. Então conta mais um pouquinho pra gente sobre isso, porque eu achei estranho, eu falei: "Eu vou perguntar para a doutora Tereza se isso está certo". Não, na verdade é o seguinte, a gente se acostuma tanto com as coisas boas, como com as coisas ruins. Então De a fato. gente tem uma resiliência, Sim, entendeu? Você tem aquela resiliência que você está bem, mas você não sabe como está ruim. Por exemplo, o sono, na realidade, a gente tem chamado ciclo circadiano, né, que é a melatonina, a o hormônio da noite, assim, fácil para ser entendido. A melatonina, que é um hormônio da noite, e o cortisol, que dá energia, é o hormônio do dia, entende? Então, quando você acorda pela manhã, por exemplo, você vai dormir, por exemplo, o ideal é que você durma até 10 horas da noite, sem celular, sem TV no quarto, tudo escuro, um breu que você olha assim, não veja nem a sua mão, assim, bem confortável, com um colchão confortável, que você esteja com um bom travesseiro. Você começa a dormir às 10 horas da noite, por quê? Às 10 horas da noite, o cortisol já está baixo, e a partir das 8 horas, está escurecendo, aí já começa a melatonina. Aí 10 horas ela vai aumentando, meia-noite ela vai dando pico, ela fica naquele pico até mais ou menos umas 4 horas da manhã, depois ela desce. Aí nisso, quando ela está descendo, o cortisol, que é o hormônio do dia, da energia, ele vai subindo. Quando ele dá o pico do cortisol e o decréscimo da melatonina, você acorda. Isso no mundo ideal, que você tem um bom sono. Aí você acorda com energia. Por quê? Porque o que que a melatonina faz? A melatonina, ela só atua nesse período, a partir que ela vai aumentando, no pico da meia-noite até 4 horas da manhã. O que que ela faz? A melatonina é o maior antioxidante que nós temos. Ele faz como se fosse uma limpeza, ele regula as glândulas, passa pela ele vai fazer a hipófise, faxina. faz a faxina, ele regula, ele vê se está tudo bem, tireoide, tal, 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 entendeu? Que coisa A gente linda. precisa por isso que o sono é tão importante, que a gente não sabe o valor do sono. Eu mesma não sabia, gente, acabei de aprender agora, que lição. Sabe aquele lance de ficar maratonando Netflix à noite, maratonando série, pegando o celular, viu, Pedro? A hora que acorda de madrugada, gente, olha que importância tem o sono, olha o que a doutora passou aqui pra gente, que aula, doutora, que aula. O sono é importantíssimo. Então a Tem um livro que melatonina chama ela Por que faz a dormimos? faxina e Faz a organiza faxina. os nossos órgãos. Ele faz a regulação, então a gente tem chamado uma hierarquia dos hormônios, né, é igual a Aham. cabeça, né, a hierarquia cérebro, melatonina, depois vem o cortisol, né, que é da energia, a vitamina D, que é um hormônio, que também regula a tireoide, e por último são os órgãos sexuais. Então, você não trata, assim, uma deficiência de hormônios sexuais sem estar primeiro tratando aqui. Entendeu? Tudo isso, o organismo, a gente funciona, o nosso corpo funciona harmonicamente, não funciona separado. Um depende do outro, é uma grande engrenagem que faz que tudo está sincronicamente. Então não vai adiantar nada, né, doutora, a pessoa chega no seu consultório e fala: "Olha, eu estou sem libido". Vai dar hormônio sexual para ela? Não adianta se ela não dorme.
não dorme, não come direito, entendeu? A tireoide Os os hábitos. hábitos, entendeu? O que ela come. Hoje em dia tem-se em várias pesquisas que a alimentação está muito ruim, né? Ultrapassada. Começa da mãe, por exemplo. A mãe já se alimenta mal. Quando ela tem o seu nenê, aquela alimentação já começou ruim para o nenê já está deficiente. Quando ele nasce, ele já nasce Já nasce ruim, já deficiente. nasce deficiente, porque a mãe já tem problemas, já tem problema de deficiência. Imagina você com esses alimentos ultraprocessados, o estresse do dia a dia, você não dorme, você não come direito, você não dorme, você não faz exercício, tem o estresse da sobrevivência, do estresse de um casamento, o estresse da criação de filho, aí tudo isso embora, como que a gente vai manter a saúde? Só que nós temos uma grande resiliência. Por isso que a gente, quando adoece, daqui a 20 anos, 15 anos, então o Que vai adoecimento aparecer. vai aparecer, porque o nosso corpo, Deus assim, é o grande criador, né, ele fez o nosso corpo perfeito. Para ele adoecer, olha, precisa de muita coisa. É uma máquina É uma sincronizada, é uma né, como a máquina, assim, doutora explicou. perfeita, perfeita. E cada atitude que faz, ele vai se acomodando, ele vai se Dando um mexendo, dando um jeitinho. jeito que você não tem sintoma, mas ele está dando, mas chega, só que esses, recursos são esgotáveis, entendeu? A nossa autoimunidade, a produção de anticorpos, de proteção, a produção de anti-inflamatórios, tem um ponto que ele vai estar no pico, mas se você não mantém ele como é, num tanque de combustível, ele vai usando, 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 usando até quando ele esvazia, aí você fica doente. Aí para recuperar, demora. Demora um tempo. Demora um tempo. E o paciente, ele tem que estar ciente de que ele é papel fundamental nessa cura. Doutora, o Instagram da doutora para que as pessoas busquem mais conhecimento. A doutora hoje atende num consultório Atendo no consultório, atendo naquele consultório no Livance, né, na aqui em Orozimbo Maia, Campinas. na Orozimbo Maia, né. E atende online também? Atendo também online, Atendimento online? atendo atendimento online. O seu Insta? Qual o seu Insta, É doutora? Tereza com TH, C Ferreira. Olha, está aparecendo Underline, na tela, Tereza C. Ferreira. Ferreira. Esse é o Insta da doutora. Temos aqui no nosso estúdio uma expert. Doutora, assim, tão pouco tempo, que pena, né, porque Uhum. em tão pouco tempo a doutora deu uma aula, não é mesmo, gente? Uma aula. Doutora, fantástico. Eu quero pedir para a doutora fazer a gentileza de vir mais vezes aqui Ah, com conosco, por certeza. favor. Nós temos, a gratidão de ter hoje, saber que nós temos pessoas que buscam realmente conhecimento, conhecimento de valor e que realmente estão interessadas em trazer, né, o bem-estar do ser humano. Porque não é como bem disse quando nós estávamos conversando um pouquinho antes de entrar no ar, não é perfumar problema, né, mas buscar ali na raiz e trazer uma saúde para o paciente, para que ele viva novamente feliz, né. E o que eu acho importante, assim, no meu caso, eu estou aplicando essa medicina, entendeu? E tipo assim, não recuperei ainda, ainda estou inflamada, mas se você ver os meus níveis, de parâmetros de bioquímicos já melhoraram muito, mas estão inflamados. Quer dizer, eu estou aplicando para minha vida, entendeu? Vendo os resultados e aí sim aplicando Aplicando, nos pacientes. vi que é bom. Então, tipo Aham. assim, eu me sinto tão bem, se fosse trocar a minha vida aos 40 anos e a minha vida agora aos 63, eu não trocaria. Que delícia. Porque, tipo assim, durmo bem, não tenho dores, entendeu? A energia, não tenho problema A de medicina energia. integrativa, na Na realidade, é realidade, o que há. Olha, doutora, que pena que nosso tempo muito acabou, obrigada. mas a minha gratidão imensa, Obrigada, eu espero ter doutora. ajudado, né? Muitíssimo, não é, gente? Ajudou demais. Olha só, pense que você é o ator, não é coadjuvante Da da sua saúde. saúde. A minha gratidão a você que esteve até agora com a gente.
a Ridger Comunicação, que eu sempre agradeço demais ao nosso criador por ter uma equipe tão maravilhosa, a TV Cultura Paulista por nos permitir e levar esse conhecimento aí a vocês, e a você que me permitiu entrar aí na sua casa, doutora Cristina. Um beijo, até a próxima quarta-feira.